Boa tarde. Prazer em conhecer a todos. Eu sou o Alexandre Rodrigues, sou sócio da Rio Bravo Investimentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Rio Bravo, principalmente sobre o produto, fundo imobiliário. Acho que é interessante quem quiser conhecer mais sobre esse produto, que vem crescendo muito nos últimos anos, que vem ganhando muita atração. E tem também muito para crescer, assim, tem um mundo de oportunidades muito interessantes. E falar um pouco da Rio Bravo, que ajudou assim, a consolidar um pouco esse produto. A ideia é a gente fazer assim, mais um bate-papo, acho que não é a ideia fazer nenhuma palestra, nem nada, acho que estamos em poucas pessoas, então dá para a gente se conhecer, trocar ideias. Então, assim, queria deixar super aberto para quem quiser contribuir, levantar a mão, fazer pergunta, pode enfim, interromper, não precisa esperar até o final. Eu acho que a ideia é muito mais ser uma troca para a gente aprender uns com os outros. Tem apresentação aqui tudo, mas a ideia é a gente trocar ideias e aprender um pouco com os primeiros. Beleza? Então, vamos lá. Podemos começar? Está no horário? Certo. Então, falar um pouco sobre mim. Na verdade, falar sobre si mesmo é um pouco cringe, né? Mas falar um pouco sobre a Rio Bravo, então, né? A Rio Bravo é uma gestora de recursos. Então, basicamente, a gente faz gestão de patrimônio de terceiros via fundos, né? Fundos de investimento. Então, a gente faz gestão de fundos imobiliários, gestão de fundos de crédito. A Rio Bravo foi fundada lá no começo dos anos 2000 pelo Paulo Billig, que é o nosso CEO e fundador, né, CEO da empresa até hoje, e pelo Gustavo Franco, que é o ex-presidente do Banco Central. Os dois, na época, no começo dos anos 2000, eles tinham uma ideia de que o Brasil iria passar por um momento de taxas de juros mais baixas, e aí os investidores eles iam precisar se sofisticar, eles iam precisar procurar produtos alternativos de investimento. Aí a gente brinca que esse tempo demorou 20 anos, durou pouco, né? Esse momento de taxa de juros mais baixa. Mas, durante esses 20 anos, a gente foi se especializando em produtos alternativos. Então, a gente já teve uma área de fundo de ações muito relevante, fundos de crédito imobiliário, fundos multimercados, todos produtos assim com viés alternativo, e principalmente os imobiliários, que são os fundos que a Rio Bravo ajudou a estruturar e ajudou a administrar os primeiros fundos imobiliários do Brasil. Então, por exemplo, o Shopping Pátio Higienópolis é um fundo que a gente estruturou e que a gente administra esse fundo até hoje. Então, tem alguns exemplos. Depois a gente vai explicar um pouco mais sobre o que é o produto. E acho que isso vai ficar um pouco mais claro. E a minha história na Rio Bravo começou em 2012. Então, já fazem 11 anos de estrada na Rio Bravo. Mais ou menos a metade da história da Rio Bravo. Eu estou aqui. Fui convidado para ser sócio da Rio Bravo depois de tempo. Então, a Rio Bravo é uma partnership onde os funcionários eles têm a oportunidade de ser sócios depois de um tempo de casa, depois de uma entrega. Então, isso faz sentido para a nossa sociedade, para que as pessoas cresçam e tenham um pedaço do negócio também, possam, enfim, estar cada vez mais motivados para crescer. Então, esse é um pouco do nosso negócio. Então, eu também sou sócio da Rio Bravo hoje, além de gestor de fundos imobiliários na área de FIIs. Tá? Indústria de fundos imobiliários, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho. Acho que não está dando para ver muito bem, né? Bom, mas eu traduzo aqui para vocês. A indústria de fundos imobiliários, comparada com as outras categorias de produtos de investimento, ainda é uma indústria muito pequena. Então, a gente está falando aqui de 250 bi, contra uma indústria de renda fixa de 3 tri. Né? Ou seja, a gente está falando de um volume de recursos ainda muito grande em produtos de mais renda fixa, e isso até faz sentido devido a uma taxa de juros muito mais alta que a gente tem hoje, e acho que a gente teve durante muito tempo da nossa história. Mas à medida que a taxa de juros começar a bicar um pouco mais para baixo, a ideia é que produtos alternativos comecem a ganhar força. E foi o que a gente viu acontecer agora entre 2019 e até 2021. A gente viu assim, um pouco do poder que tem uma taxa de juros baixa para a atração desses produtos alternativos e os imobiliários inclusos. Né? Então, a gente está falando aqui de mais ou menos rodando ali mais ou menos na casa de 200 bilhões de patrimônio. Parece bastante, mas é pequeno ainda, se você for comparar com mercados desenvolvidos. Né? Esses 200 bilhões vai dar aí mais ou menos nem 0,5% do PIB, né, do Brasil. Agora, se você for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente vai falar que a indústria de fundos imobiliários lá, ela representa algo como 5, 6% do PIB. Em Singapura, a gente chega até quase 10%.
Porque são mercados mais desenvolvidos e que tem o real estate como base, né? O mercado imobiliário como base do desenvolvimento do país. Então, a gente ainda tem uma estrada muito longa para percorrer, tanto em termos de crescimento do Brasil como um todo, tanto como crescimento da indústria de fundos imobiliários em participação do PIB nacional. Eu acho que a gente vai ver ainda essa indústria crescendo muito, acho que tem muita oportunidade, a gente vai falar um pouco o porquê depois. Então aqui é um pouco a evolução, né? Acho que ficou ruim para enxergar, mas basicamente quando eu entrei na Rio Bravo, a gente tinha mais ou menos 30 mil investidores, né? Se pensar era muito pouco, né? Isso daqui, quando eu entrei na Rio Bravo, antes da Rio Bravo eu trabalhava numa corretora, e a gente começou a pegar esse primeiro boom dos fundos imobiliários quando eu trabalhava na corretora, que foi quando os primeiros fundos imobiliários começaram a surgir, né? E também foi um movimento de taxa de juros para baixo, que ajudou a trazer bastante investidor para esse negócio. E eu, na época, trabalhava na mesa de operação e atendia clientes, e cada vez mais os clientes começaram a perguntar, fundo imobiliário, fundo imobiliário. E eu comecei a interessar por isso. Eu falei, nossa, interessante, fui estudar, fui buscar, entender. E aí, até que depois a minha vida acabou se juntando, recebi uma proposta da Rio Bravo, fui se juntando com fundos imobiliários. Então, eu trabalho aqui com fundos imobiliários na Rio Bravo, desde essa época que a gente tinha 30 mil investidores, estava começando o primeiro burburinho em relação aos FIIs. E aí a gente teve um mercado mais fechado a partir de 2013, né? Então, em 2012, já no final de 2012, a gente já tinha 100 mil, foi de 30 para 100 mil investidores. A gente teve um mercado mais fechado aí até 2018, 2019, quando a partir daí sim a gente viu um crescimento já maciço e muito forte, mais gestoras entrando no mercado de FIIs, volume de ofertas muito significativo, e agora a gente está beirando os 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Isso faz muito sentido, porque o fundo imobiliário ele é um produto de renda variável, né? A gente vai falar isso mais para frente, só que ele é um produto de renda variável mais fácil de entender, menos volátil que uma ação, e é uma boa porta de entrada para os investidores saírem da renda fixa e irem para a renda variável. Porque ele é quase que híbrido, né? Ele tem alguns elementos de renda, não é renda fixa, mas ele tem alguns elementos, tem, enfim, fundos de CRI que pagam aluguel, enfim, dividendo mensal, então ele tem alguns elementos de renda fixa, mas é um produto de renda variável. Então ele é uma porta de entrada, né, para o investidor começar a se sofisticar, e acho que faz todo sentido que os investidores tenham, sim, uma participação do seu patrimônio em FIIs, porque é uma categoria de produto muito, muito relevante, muito resiliente. Já falar um pouco mais para frente um pouco. Então, vamos falar do produto, né? O que é um fundo de investimento imobiliário? Basicamente, o fundo é um condomínio, né, de recursos. Então, basicamente, a gente pega o dinheiro de todo mundo que está nessa sala aqui, junta tudo isso num fundo. Esse fundo vai ter um administrador, vai ter um gestor. Com o dinheiro de todo mundo aqui, a gente vai e compra imóveis, né? A gente faz uma carteira de imóveis com os recursos que a gente juntou, de várias pessoas aqui. A primeira coisa que já é interessante, que é uma grande vantagem. Se a gente aqui fosse comprar um imóvel, cada um de nós, a gente provavelmente teria que financiar esse imóvel, a gente provavelmente teria que comprar um imóvel pequeno, um imóvel que é o acesso que dá para o nosso capital. Mas quando a gente junta o dinheiro de várias pessoas, a gente está falando de 2 milhões de investidores, a gente tem acesso para comprar um shopping center, a gente tem acesso para comprar um prédio AAA na Faria Lima. Então isso ajudou a fracionar os investimentos, ajuda para a gente a democratizar os investimentos imobiliários do país. Então, o crescimento da indústria de FIIs ele está muito ligado com a democratização dos investimentos imobiliários no país. Antes, só grandes famílias, grandes fortunas teriam acesso para comprar um shopping center. Hoje, qualquer um com 100 reais pode fazer isso, né? Tem 2 milhões de investidores já fazendo isso. Então, acho que essa é a beleza, acho que a primeira beleza assim, do produto é você conseguir fracionar o investimento e dar a oportunidade de todo mundo comprar coisas que antes só grandes famílias teriam acesso, né? Então, a gente pega os recursos de todos esses investidores, compra imóveis, e esses imóveis, eles normalmente têm uma renda de locação, né? Então, esses imóveis estão alugados, então, shopping centers têm as lojas alugadas, os galpões logísticos têm as suas operações locadas para o Mercado Livre, para o Magalu, os prédios corporativos têm os seus inquilinos, esses inquilinos pagam um aluguel, e esse aluguel depois é dividido na proporção de que cada um dessa sala colocou nesse fundo e é distribuído para os investidores de volta, né? Então, aí que vem também uma parte
excelente do produto. É um produto que paga dividendo mensal, que você consegue receber um dividendo mensal. E isso ajuda muito a precificar o produto, fica mais fácil entender a precificação. Além de você você investe no produto que vai te dar uma renda recorrente, né? Que também é muito, muito interessante. Então, o que mais? O fundo imobiliário tem alguns prestadores de serviço importantes para entender. O primeiro é o administrador. O que o administrador faz? Ele pega o dinheiro de todo mundo aqui e ele é o principal, assim, ele é o cão de guarda desse dinheiro. Ele é o responsável por fazer todas as operações financeiras, as operações legais, para fazer todo o disclaimer do que tem que ser falado com a CVM. Então, o administrador é a figura muito importante de governança e de fidúcia, de fiduciário. É uma relação de confiança, né? O administrador vai fazer todo esse controle operacional e legal. E quem que é o gestor? O gestor é quem vai tomar as decisões de investimento dentro do fundo. Então, o fundo imobiliário decidiu comprar uma laje, ou decidiu vender, ou decidiu alugar para o inquilino A, ou decidiu alugar para o inquilino B. Então, o fundo imobiliário, enfim, o gestor é quem vai tomar essas decisões. É ele quem vai decidir, vamos alugar para fulano, vamos comprar imóvel. Então, ele é o responsável por tomar decisões de investimento dentro do fundo. Tá? E aí ainda tem outros prestadores de serviços, como o custodiante, que vai basicamente fazer a custódia dos ativos financeiros. Mas os dois principais são esses, que tem em mente. É o administrador, que é o responsável pelo fiduciário, né, pelo legal e pelo operacional, e o gestor, que é quem vai tomar as decisões de investimento dentro do negócio. Os fundos imobiliários têm alguns tipos, né, alguns modelos que podem existir. O primeiro deles é o fundo de desenvolvimento. O que é isso? O fundo de desenvolvimento normalmente é um fundo com começo, meio e fim. É um fundo que a gente junta todo o dinheiro de todo mundo aqui, a gente compra um terreno, constrói, vende, recupera o dinheiro e, enfim, acabou o fundo. Né? Ele até pode ter prazo determinado, mas o mais comum é que ele tenha um prazo determinado. E é assim que funciona o fundo de desenvolvimento. Então, aqui, normalmente, você não tem aqueles aluguéis recorrentes, porque você vai entrar no momento antes de ter alocação. Você vai entrar no momento para realmente desenvolver e produzir algo novo, algo que não existe. Esse é o tipo de fundo que tem mais retorno, mas também tem mais risco. Muitas coisas podem dar erradas na construção de imóvel. A construtora pode quebrar, a obra pode embargar, a gente já viu tudo isso acontecendo dentro de casa. Estamos acostumados com esse tipo de problema. A obra pode atrasar, enfim, pode acontecer várias coisas. Então, tem mais risco, mas tem mais retorno também. Aí vai do perfil de cada investidor querer assumir esse tipo de risco ou não. E existe também os fundos de renda. Então, o que acontece nos fundos de renda? É quando você compra um imóvel já pronto, já está alugado, e aí esse imóvel paga um aluguel, e esse aluguel é distribuído para os investidores mensalmente. Então é mais fácil de entender, ele tem menos risco, menos retorno também, mas ainda assim um retorno bastante atrativo comparado com outros produtos de renda. A gente também tem os fundos de papel. O que é fundo de papel? O fundo imobiliário ele pode investir no tijolo, né? Ou seja, comprar um terreno, comprar um shopping center, comprar um imóvel, mas ele também pode investir em títulos de dívida, né, do mercado imobiliário. O que são isso? Os famosos CRIs. Então, como que funciona isso? De repente, um incorporador ele quer pegar uma dívida, de repente, para terminar de construir. Ele começou a construir um prédio e ele precisa de uma dívida para terminar de construir. Aí ele vai numa companhia securitizadora, né, para fazer uma securitização de recebíveis que ele tem, pega esse dinheiro à vista, e quem que deu esse dinheiro para ele? Foi um fundo de investimento imobiliário. Então ele emprestou o dinheiro, né, para o incorporador. Então, assim, é uma operação de crédito, não é uma operação de equity, de tijolo, né? É uma operação de crédito. E aí, enfim, você vai comprar um papel que vai ter um devedor, que pode ter um bom risco de crédito, pode ter um mau risco de crédito, e aí, enfim, pode ter um pouco de tudo, né? Mas aqui é importante saber que você está investindo num fundo imobiliário que compra papéis de crédito, né? E tem os fundos de fundos, que é a melhor categoria para você pensar em começar a investir. Porque os fundos de fundos, eles são fundos que você vai ter um gestor especializado em comprar os fundos imobiliários, né? E os melhores fundos imobiliários, ou que acredita que estão na melhor relação de risco e retorno. E isso é excelente, você terceiriza
essa gestão de você ter que selecionar qual fundo você quer. Putz, será que eu quero estar mais exposto em shopping center? Será que eu quero estar mais exposto agora em laje corporativa? Será que é o momento, não é? Então, você terceiriza essa gestão para alguém que conhece, que acompanha esse mercado todo dia, que olha isso todo dia, que vai montar uma carteira para você com base na expertise que ele tem. Então, tem também os fundos de fundos, que são muito importantes para esse negócio. Agora, uma pergunta interessante, né, que muita gente faz. Pô, tá bom, fundo imobiliário é legal, mas será que não é melhor eu comprar um apartamento para mim mesmo e alugar? Será que não é mais vantajoso? E aqui a gente tem uma opinião bastante diferente, né? O fundo imobiliário é um excelente veículo de investimento, principalmente se comparado com você ir lá e comprar um imóvel na física, né? O porquê disso, né? Primeiro, complexidade. Para você comprar um imóvel na física, você precisa fazer uma análise jurídica daquele imóvel, precisa saber se a área dele está regular, você precisa saber, se você está comprando a planta, você precisa saber a reputação da construtora, o risco de crédito. Então, assim, é um negócio complexo, né? Não é fácil você ir lá e tomar uma decisão de comprar um imóvel. Já no fundo de investimento imobiliário, o gestor já fez toda essa parte de diligência legal, de diligência técnica. Então, na verdade, e também é muito mais simples, você vai e compra uma cota, né? Você vai no seu home broker, da sua corretora, compra uma cota de fundo, naquele momento em diante você já é investidor de um imóvel. Para você comprar um imóvel na física, isso demora meses normalmente, né? Você mandar uma proposta, vai e volta, tem que fazer toda a diligência necessária. Então, a complexidade do negócio é muito maior. Então, o fundo imobiliário ele descomplicou bastante o investimento em imóveis. Segundo é a liquidez, tá? Não está dando para ver muito bem, mas tudo aqui é liquidez. Liquidez, por que isso é importante? Quando você vai e coloca todo o seu capital, normalmente, você vai comprar um imóvel, você coloca uma boa parte do seu capital num imóvel, você vai ficar preso àquele imóvel. Se amanhã você precisar do dinheiro, vai ser difícil, vai ter que vender. Toda vez que você vende um imóvel, você compra e vende um imóvel, você tem custos muito relevantes nessa transação. Você vai pagar 6% de comissão para o corretor, você vai pagar 3% de TBI, você vai pagar cartório, você vai pagar advogado. Dá para dizer assim, na média, entre comprar e vender um imóvel, que você perde 10% do principal. 6 para comissão, 3 de TBI e mais aí outras despesas legais, acessórias. Então, assim, comprar um imóvel é para comprar e ficar por bastante tempo, né? Porque senão esses 10% pesam muito, né? Se você precisar sair rápido. No fundo imobiliário, não. O fundo imobiliário tem liquidez diária, você vende a cota, daqui a 2 dias o dinheiro está no bolso. Né? Então, é como se, eu comentei no começo, né? Junto o dinheiro de todo mundo dessa sala, constitui o fundo imobiliário, só que esse fundo imobiliário ele funciona num condomínio fechado, né? Ninguém pode falar, eu quero sair agora. Não, você não pode sair. Mas o que você pode fazer? Você pode vender para alguém que acabou de chegar. Aí, você troca a cota com ele, ele pega a cota, você troca, a cota ela troca de mão, né? E isso pode fazer, não tem problema nenhum. Por isso que os fundos são negociados em bolsa. E é por isso que você tem essa liquidez diária. Agora, aqui tem uma coisa que é muito relevante. Muita gente fala, não, mas peraí, se eu comprar um apartamento, esse apartamento não vai desvalorizar. E as cotas dos fundos desvalorizaram agora. A taxa de juros subiu, as cotas realmente desvalorizaram. Agora, o ponto é o seguinte. Normalmente, quando você tem um apartamento, você não fica recebendo proposta de compra e venda todo dia na sua porta. Você não vai olhar isso. Agora, aqui nos fundos imobiliários, algumas pessoas ficam olhando todo dia a cota do fundo. Então, tem um efeito assim, emocional que é importante na disciplina de investimentos, de entender de que tanto o imóvel quanto o fundo imobiliário são ativos de renda variável, que podem variar, podem subir, podem cair. Enfim, se a taxa de juros subir, os fundos tendem a cair. O inverso também acontece, se a taxa de juros cair, os fundos tendem a subir. Acho que assim, o investidor tem que saber dessa dinâmica. Só que no imóvel físico, você não vê isso todo dia. No fundo imobiliário, você vê isso todo dia. Então, uma coisa que tem que saber, tem que, enfim, saber que tem esse fator. Custo transacional, já falei um pouco disso, né? Para você fazer uma transação no mercado real, é muito caro, né? Paga corretor, paga ITBI, paga advogado, paga despesa legal, paga cartório. No fundo imobiliário, é bom broker, tem corretora que nem cobra para fazer isso. Praticamente de graça, né? Quer dizer assim.
E ainda vem um último fator que é muito relevante, que é o ganho com a tributação. Lembra que eu falei que quando você tem um fundo imobiliário, você recebe um aluguel mensal? Esse aluguel mensal que você recebe é isento de imposto. Tem algumas características, não vou entrar nesse mérito, mas em geral é isento de imposto. Enquanto que se você comprar um imóvel na pessoa física, você paga 27,5% de imposto. Então, assim, tem um benefício tributário aqui também muito relevante, né? Que é muito importante aqui na composição da rentabilidade final desse negócio. Os fundos, eles são tributados na venda da cota? Quando você compra uma cota por 100, aí você vende uma cota por 120, você vai ser tributado em 20% do seu ganho de capital. E aí é aquela declaração que você mesmo tem que fazer, preencher a DARF, pagar, e aí você declara no fim do ano na declaração anual. Então, assim como o imóvel também, né? Também tem 20% de imposto no ganho de capital. Então, no ganho de capital não tem vantagem. O que tem a vantagem é no aluguel. No aluguel, o fundo imobiliário é isento e o imóvel na física você paga 27,5%. Mas o imóvel, se você comprar outro, você não paga. Tem esse detalhe, é verdade. Você tem 6 meses, se você igual ao superior. Igual ao superior, você não paga. Tem essa vantagem. No ganho de capital, né? Mas no dividendo, vai pagar 27%. Quais são as suas perspectivas dos próximos 3, 4 anos em relação à isenção da tributação em cima sem direitos imobiliários? Vai mudar isso aí? Pode ter uma ação de próximo? É uma pergunta difícil de ser respondida. A gente já viu isso acontecer várias vezes. No governo Temer e também agora no governo Bolsonaro, houve uma intenção de tributar os rendimentos dos FIIs. Isso não foi para frente, porque é algo realmente complexo. E se você for parar para pensar, essa indústria ainda é muito pequena. Então, assim, do ponto de vista de arrecadação, a gente vai falar aqui, ó, são 200 bi, né, que a gente falou. Esses 200 bi pagam 20 bi de dividendo por ano. Se você for tributar isso em 20%, a gente está falando de 4 bi. O 4 bi para o orçamento do governo é nada, é muito pouco. Então sempre esbarrou muito nisso. Assim. Você vai tributar um produto que está crescendo, que está gerando emprego, que está efetivando a construção civil, que é o setor que mais gera emprego, por conta de 4 bi, que parece, é muito dinheiro, óbvio, mas para o orçamento do governo não é. Então, assim, sempre esbarrou muito nisso. Agora, se vai acontecer ou não vai acontecer, eu não sei dizer, é muito difícil, tá? Mas é algo que a gente acompanha. Agora, o que é importante dizer? Os fundos imobiliários, eles fazem sentido não só por causa da isenção tributária. Eles fazem sentido por vários outros motivos. Né? Então, se tiver, de repente, em algum momento, vamos colocar imposto, do jeito lá, tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que o mercado vai se ajustar em termos de preço, isso muito provavelmente acontece, mas o produto vai continuar existindo e vai continuar tendo todos esses outros benefícios que a gente comentou. Uma pergunta. Em termos de... Vou fazer uma comparação de fundos imobiliários com renda fixa. Em termos de desvio padrão, o desvio padrão dos fundos imobiliários ele é menor em relação a você comparar com as ações. Em termos de liquidez, você consegue ter liquidez assim como você tem na renda fixa. O que vai me diferenciar, que vai tornar o fundo imobiliário interessante contra a renda fixa, por exemplo, no caso de hoje? A renda fixa está pagando 3,75, o fundo imobiliário não cobre. Então, tem um desvio padrão em termos de segurança, eu estou mais seguro na renda fixa. Apesar da Selic estar em 13,75 e aí, diversificação. Porque, por exemplo, se eu for ter dentro de uma composição de uma carteira renda fixa, mais fundos imobiliários, mais ações, enfim, ETF, sei lá, o IPVB11, o meu nível de correlação que tem do fundo imobiliário com as ações dá a média aí de uns 60%, 70%. Eu não tenho uma diversificação aqui, nesses dois, porque tem um nível de correlação muito forte, e eu tenho uma concentração de carteira muito pesada no Brasil, de renda fixa, fundo imobiliário e ações. O que torna ele tão poderoso a ponto de eu investir de fato? Eu sei que ele tem vários benefícios como porta de entrada, mas como composição de carteira, como você enxerga? Você falou da ocupação. Já era o próximo. Então aqui, você falou de desvio padrão, né? Aqui é o desvio padrão do IFIX comparado com o Ibovespa e outros índices, né? Então o IFIX
se você for comparar numa janela de 10 anos, ele tem o menor desvio padrão dentro dos índices da Bolsa, com uma rentabilidade superior, muito superior, quase 3 vezes o Bovespa, né? Que é esse primeiro gráfico aqui. Então, numa janela grande, o IFIX teve menos risco e mais retorno do que o Ibovespa. Então, isso faz muito sentido. Mas se você pegar e falar assim, não, mas peraí, agora a gente está nessa janela aqui, que a renda fixa está pagando 13 e os fundos imobiliários estão pagando 9, 10. Bom, então não faz sentido ter fundo imobiliário, certo? Na minha opinião, não. Por quê? A Selic está 13,75. Primeiro que tem que separar uma coisa. O dividend yield dos fundos imobiliários, o que é o dividend yield? Né? Quando você pega o valor de dividendo daquele aluguel que você recebe e divide pelo valor do imóvel. Ele vai te dar uma taxa de rentabilidade. Essa taxa de rentabilidade é uma taxa real. Por quê? Porque os aluguéis tendem a ser corrigidos pela inflação. Ou uma taxa próxima de ser real. A Selic é uma taxa nominal. Né? Então, comparar com a Selic não é a melhor forma de comparar. O ideal mesmo é comparar com uma NTNB. Uma NTNB longa. Porque aí você compara um fundo imobiliário que tem investimentos de longo prazo com uma NTNB longa, que também é um prêmio de risco mais inflação, longa também. 6%. 6%. Então a gente vai falar de 6 contra 9, 10. Então assim, a gente está falando que os fundos imobiliários hoje têm um prêmio de risco de mais ou menos 4 pontos percentuais. A taxa livre de risco está variando em 6,5%, os fundos imobiliários estão pagando 9,5%, 10%, então a gente vai falar aí de um prêmio de risco de mais ou menos 3 pontos percentuais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você for parar para fazer um gráfico aqui de relação risco-retorno, a renda fixa, apesar de estar 13,5% hoje, mas a tendência é cair, tá? Já está precificado uma queda. A renda fixa ela tem menos risco, menos retorno. Os fundos imobiliários, eles têm mais risco e mais retorno do que a renda fixa. E as ações têm mais risco e mais retorno do que os fundos imobiliários. Isso tende a acontecer dessa forma. E por isso, inclusive, que os fundos caíram bastante, né? Porque essa NTN era 3 em 2020, foi para 6. Isso mexe bastante com esse mercado. Porque se a taxa livre de risco sobe, o dividend yield dos fundos tem que subir também para acompanhar o mesmo nível de risco dos outros ativos de mercado. E aí, a cota dos fundos cai. Só que o inverso também acontece. Se a taxa de juros cair, e a perspectiva é que caia, o dividend yield dos fundos tende a cair também. E como que ele cai? Apreciando o valor das cotas. Então, acho que agora, né, até respondendo a pergunta, a gente está num dos momentos assim, mais óbvios para investir em fundo imobiliário. Porque as cotas estão muito depreciadas por conta dessa última alta de juros que a gente teve. A gente tem fundos muito baratos no mercado, tem fundos com descontos assim, muito significativos sobre o valor patrimonial. E eu acho que esse é um dos momentos assim, raros. A gente vai olhar daqui a 3 anos e falar, puta, era muito óbvio investir em fundo imobiliário agora. Como a gente já teve lá no passado, né? 2015, 2016, as cotas também ficaram muito baratas. Eu acho que esse é um desses momentos. As cotas estão muito baratas que está fazendo bastante sentido. Mas isso não é uma recomendação de investimento, é só a minha opinião. Vai brigar com isso. E se eu for colocar ações voltaria mais interessante, tendo a perspectiva de ter um padrão maior e ter uma probabilidade de valorização maior. Pode ser que sim, mas aí depende do seu nível de risco. Depende do quanto de risco você quer ter na sua carteira. Pô, se você quer ter fundo imobiliário como uma diversificação, quer ter um pouco de ações e um pouco de FIIs para ter um negócio mais diversificado, faz todo sentido. Mas é muito individual essa pergunta. Não, eu sou um cara 100% agressivo, eu quero colocar tudo nas ações da Magalu. Beleza, vai em frente, mas tem o risco de não dar certo, né? Eu acho que a beleza desse negócio é a diversificação entre classes de produto. Eu não estou falando aqui para investir em todo o seu patrimônio em FIIs, longe disso. Eu estou falando que fundos imobiliários são uma excelente classe de ativos para vocês terem na carteira, para vocês pensarem nisso. Tá? Alguma dúvida? Então, agora que a gente falou um pouco do produto, a gente vai falar um pouco do nosso dia a dia aqui, né? Como que funciona, o que é, né, ser um gestor de fundo imobiliário, o que a gente faz. Então, assim, como que é o nosso trabalho, né? Vamos começar pelo nosso processo de investimento. Então, assim, hoje na Rio Bravo a gente tem 5 fundos que são fundos de gestão ativa.
O que são fundos de gestão ativa? São fundos que os investidores, no caso vocês, dão um mandato pro gestor colocar toda a expertise dele naquela gestão, para ele comprar imóveis, para ele vender, para ele alugar, para ele colocar toda a expertise lá. Então tem fundos que não são de gestão ativa? Tem fundos que não são. Um exemplo é o Shopping Pátio Higienópolis, que a gente faz a administração. O Shopping Pátio Higienópolis é um fundo que não pode comprar outro shopping, ele não pode vender o shopping. O que é o trabalho da gestão ali? O trabalho da gestão é participar dos comitês de marketing do shopping, dos comitês de investimento, manter o shopping sempre bem alugado. Então, o trabalho ele é um trabalho diferente. Já esses fundos de gestão ativa, a gente tem um mandato amplo e completo para colocar toda a nossa expertise nesse negócio. E esses fundos de gestão ativa são o Rio Bravo Renda Corporativa, que é um fundo de 800 milhões que investe em lajes corporativas. O Rio Bravo Renda Logística, que é um fundo que investe em galpões logísticos, de 700 milhões. A gente tem o Rio Bravo Renda Educacional, que investe em universidades e escolas, é um fundo de 300 milhões. A gente tem o Rio Bravo Renda Varejo, que é um fundo de 1,5 bi, que investe em lojas de rua. E a gente tem o Rio Bravo Renda Residencial, que investe em apartamentos para locação. Então são essas as 5 estratégias que a gente tem dentro da Rio Bravo. E aí, qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é, primeiro, originar negócios, né? Então a gente tem que estar em contato com o mercado, com os players, com os corretores, para a gente conseguir trazer oportunidades de investimento que fazem sentido para esse negócio. Então, a gente tem uma equipe de pessoas que trabalham, que buscam essas oportunidades. Uma vez que chega uma oportunidade que se encaixa com o perfil de investimento de um fundo nosso, essa pessoa traz isso para um comitê que a gente tem, e a gente decide nesses comitês, não, essa oportunidade é interessante, essa é menos, essa aqui vale a pena seguir em frente, essa não. E aí a gente entra numa parte de começar a negociar esses imóveis. Então a gente vai, senta com o proprietário. O proprietário normalmente é um investidor também profissional, é um investidor que tem, enfim, um patrimônio relevante, porque tem os imóveis tem valores bastante relevantes. E a gente senta para fazer uma negociação e para chegar num acordo comercial e ver se isso faz sentido para o nosso fundo. A partir do momento que a gente chega nesse acordo comercial, vem a parte de fazer o investimento. Como que a gente faz o investimento? Né? Assina um cheque, compra um imóvel? Não. A gente primeiro assina, né, um documento que a gente chama de non-bind, né, um documento não vinculante, e aí a gente passa a fazer todo um trabalho de diligência específica para aquele imóvel. Então a gente contrata uma empresa de engenharia para fazer uma diligência técnica. Então o cara vai lá, vai saber se a parede está caindo, não está, como é que está, tem infiltração, não tem, quanto tem que fazer de investimento. Esse cara manda um laudo para a gente que vai ajudar a gente a balizar o negócio. A gente precisa fazer uma diligência ambiental, porque o ambiental também é muito relevante. Na verdade, todos os riscos é o mais relevante, porque o ambiental é crime. Então tem que ter certeza que aquele imóvel não tem nenhum problema ambiental. Então o cara vai lá, fura o solo, tira uma amostra, leva para o laboratório, volta. Não, tá bom o solo, não tá, não tem problema, tem uma contaminação do solo. Então esse é o tipo de coisa que acontece. E a gente precisa fazer uma diligência legal também. A gente contrata também um time jurídico para ir lá, olhar toda a documentação daquele imóvel, olhar os contratos, olhar matrícula, olhar a capivara toda do vendedor, ver se está tudo bem com ele, não está. Então tem todo esse trabalho assim, de diligência, e só quando tudo isso está certo, a gente vai lá, assina o cheque, compra o imóvel passa a fazer parte do fundo, passa a gerar renda e pagar esse dividendo para os locatários. Então, como são negócios relevantes em termos de valor, a gente tem escala para fazer essas diligências muito bem feitas, e isso também traz uma segurança para o investidor muito grande de que ele está comprando algo que tem toda uma diligência muito, muito relevante sendo feita aqui. Dentro também desse processo assim, de decisão de investimento, quando a gente decide isso no comitê, tem todo um trabalho de análise daquele ativo. Né? Então, tá bom, chegou aqui para a gente comprar uma laje corporativa. Então, a gente vai olhar quem que é o inquilino, quem que é aquela laje, quais são os preços de locação praticados naquele prédio, quais são os preços de locação praticados na região, qual que é o perfil sociodemográfico de quem trabalha ali, qual que é a capacidade desse prédio de conseguir atrair demanda de inquilinos de longo prazo. Então tem todo um trabalho que envolve uma análise técnica de números e também da gente ir lá e visitar o imóvel, conhecer, conversar com as pessoas que trabalham lá, saber se estão felizes, não estão, querem mudar, não querem. Então tem todo esse trabalho assim, de análise qualitativa e análise quantitativa para a gente chegar nessa conclusão, não, legal, faz sentido comprar, não faz sentido comprar.
Depois a gente tem o trabalho de acompanhar esse investimento que a gente fez. Então a gente precisa participar das assembleias de condomínio. Assembleia de condomínio é uma coisa super chata para quem é na física, né? Mas a gente participa de todas, porque é lá que a gente toma as decisões de investimento, é lá que a gente decide se o prédio precisa de um investimento A, B, C ou D. A gente, inclusive, lidera, né? Não só participa, mas como lidera. Normalmente a gente é presidente, a gente quer ser presidente da Assembleia, exatamente para a gente poder ter esse controle, a gente poder participar, para a gente poder dar a nossa opinião. Então, acho que isso é muito relevante. Está dentro do trabalho do acompanhamento também. Alugar, manter esse prédio bem alugado, conversar com os inquilinos, entender qual é a demanda deles, entender se eles precisam de uma reforma, entender se eles querem sair. Se eles saírem, trabalhar a locação. Então, quem a gente vai querer trazer para esse prédio? Vamos contratar um corretor A, um corretor B. Então, tudo isso faz parte do trabalho. E até chegar o momento que vai fazer sentido desinvestir. Mas vai fazer? Vai, porque faz sentido, né? O fundo não vai ser do jeito que é para sempre, né? Em algum momento a gente pode receber uma proposta muito boa por um imóvel, a gente pode querer vender. Em algum momento aquele imóvel pode sair um pouco da nossa estratégia. Você comprou lá atrás e agora não faz mais? Pode acontecer. Dá o exemplo do nosso fundo corporativo. Ele nasceu comprando lajes em prédios, né? Então a gente comprava uma laje, o 12º andar desse prédio aqui, o 10º andar do outro. E ele nasceu desse jeito porque era o jeito que deu para nascer, porque o mercado ainda era pequeno, ainda não tinha esse volume tão grande de recursos que a gente tem hoje. Mas à medida que o fundo foi crescendo, a gente foi conseguindo fazer novas emissões de cotas, trazer mais investidores, foi parando de fazer sentido a gente comprar uma laje só num prédio, porque a gente tinha pouco poder de influência no condomínio para aprovar o que precisava ser aprovado, a gente tinha uma concorrência interna muito grande, porque às vezes quando o prédio fica vago, você fica competindo com os proprietários do mesmo prédio. Então a gente mudou um pouco a estratégia para comprar prédios inteiros, ou uma participação relevante dos prédios. E aí fez sentido a gente vendendo algumas participações que a gente tem. Então isso vai fazendo sentido, né? O fundo é uma estrutura dinâmica. Nenhuma estratégia é para sempre. A gente tem, por exemplo, um fundo que era de agências bancárias. E aí, duvido que algum de vocês já foi numa agência bancária ou foi de uma forma relevante. Né? Esse fundo foi constituído há 11 anos atrás, né? E aí, no meio do caminho, a gente foi percebendo esses movimentos de que ninguém mais queria entrar numa agência bancária. E a gente mudou o fundo para um fundo de varejo. E aí a gente foi reduzindo, né, foi vendendo algumas agências e foi comprando em outros ativos de varejo. Né? Então o fundo já foi 100% agências, agora é 60% agências. E a perspectiva é que daqui a uns 2, 3 anos ele seja 30% agências. E isso faz parte, né? O desinvestimento ele faz parte da estratégia. Nenhum investimento vai ser bom para sempre, a gente tem que também ter esse radar, esse olho de saber a hora de sair dos imóveis também. É isso. Você acha que os fundos eles podem perder market share no médio prazo, não nem falar longo prazo, no médio prazo, uma vez que não tem essa geração de valor que uma gestão ativa tem? Os FOFs? Por se tratar de uma gestão passiva. Tá, deixa eu separar então. Dentro dos tipos de FIIs, você tem os fundos de gestão ativa e gestão passiva. Os FOFs, eles normalmente são gestão ativa. O que faz um FOF? Ele compra outros fundos imobiliários. Então ele também tem uma gestão ativa. Tudo isso que eu falei aqui para fazer num imóvel, o FOF faz para um fundo. Então ele fala, putz, o renda corporativa subiu muito, agora está caro, eu vou vender ele. Então eu vou vender e vou comprar outro fundo que agora está mais barato. Então ele também tem uma gestão ativa. Agora, a pergunta é assim, os fundos de gestão passiva, esses sim, por exemplo, os que não têm todo essa expertise no investimento, que foram constituídos assim, com um propósito específico de comprar um imóvel, esses fundos, na minha opinião, tendem a acabar. A ideia, eu acho, que é eles se consolidarem, daqui a pouco juntam um fundo de gestão passiva aqui com outro aqui, faz um de gestão ativa. Acho que essa é a tendência, né? Esses fundos irem se consolidando e, você vê, aqui no Brasil, eu não sei se esse número de cabeça, se eu falar uma besteira, desculpa, mas a gente tem algo como uns 300, 400 fundos para um patrimônio de 200 bi que a gente viu. Lá nos Estados Unidos, a gente tem mais ou menos 100 fundos, ou seja, um terço dos que a gente tem aqui, para um patrimônio de $1 trilhão, mais de trilhões. Né? Por que isso? Né? Porque lá os fundos se consolidaram. Então, é muito melhor você ter um fundo grande, com escala, que possa fazer bons negócios, que tenha liquidez e que tenha robustez para fazer negócio, do que você ter um fundo que tem um ativo, né? Que tem baixa liquidez. Eu acho que o mercado aqui vai se desenvolver, que é lá nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas isso vai acontecer com o tempo. Né? Os fundos de gestão passiva
eles tendem a acabar, né? A gente viu muitos dos fundos de gestão passiva começarem quando eu entrei na Rio Bravo em 2012, porque era um mercado diferente ainda, né? Então, o fundo saía para comprar um imóvel e o fundo era aquele imóvel. Hoje em dia você já não vê mais isso. Hoje em dia os fundos já querem ser grandes, querem ter volume, ter escala para fazer negócios grandes, ter liquidez e ter, enfim, esse market share que você comentou dentro do mercado imobiliário. Acho que esse é o caminho. Oi? Vai abrir aqui para você. Esse é o time, a gente vai para ver. Tá bom, última pergunta, né? Que acho que é relevante. Quanto que paga, né, os fundos imobiliários? Aí eu vou até voltar para aquele momento que eu falei, que eu acho que hoje é um dos melhores momentos para se comprar fundo imobiliário. Não dá para ver muito bem, mas eu leio aqui para vocês. Então a gente dividiu, pegou o IFIX por setores, né? Então o setor de laje corporativo, o setor de shopping, educacional, varejo, saúde, e a gente dividiu aqui. O setor de lajes corporativas paga um dividend yield de 9,7%. Nossa, é um dividend yield bastante alto, né? O de shoppings, 9%. Educacional, 11%. Varejo, 11%. Saúde, 9%. Logística, 10%. Residencial, 9%. Agronegócio, que é um negócio um pouco diferente, não vou entrar muito, né? Eu quero dizer aqui, os fundos estão negociando entre 9% e até 11% de dividend yield. Isso sim, é uma renda real, porque esses contratos tendem a ser reajustados por inflação. Você não vai receber 11 para sempre. Você vai receber 11 nesse ano, 11,5 no próximo, 12 no outro. Isso vai constituir uma rentabilidade de 9 mais inflação no ano. Então, assim, a gente está falando de taxas realmente bastante atrativas. A Selic subiu muito, por isso que essas cotas desses fundos caíram. Todo mundo saiu dos fundos imobiliários para ir para a renda fixa. E esses produtos ficaram muito baratos, né? E acho que quem tiver paciência, né? Acho que estudando sobre investimentos, acho que tem esse interesse. Acho que a principal virtude, né? O Warren Buffett fala muito isso, é ter paciência nos investimentos, né? Quando está todo mundo indo para um lado, normalmente é a hora de você parar para pensar e ver se você tem que ir junto também. E acho que foi isso que aconteceu. Todo mundo viu a Selic a 13, saiu dos fundos imobiliários de uma vez, as cotas caíram muito, então com os dividend yield e uma geração de caixa bastante atrativo, né? Ganhar 9, 10% ao ano comprando FII é raríssimo. Acho que dá para dizer que só teve talvez dos meus 11 anos aqui de mercado, só teve talvez uma ou duas oportunidades que surgiram para comprar fundos baratos. Então acho que tem uma oportunidade legal, mas tem que saber que assim, esse é um jogo de longo prazo, não é um jogo para comprar essas cotas agora e achar que vai vender amanhã pelo dobro do preço. Não é nada disso, é um jogo de disciplina, de você entender o porquê que você fez essa tese de investimento, entender o porquê que você colocou isso na sua carteira, acompanhar isso ao longo do tempo, e saber que, enfim, eu acho que no longo prazo tem uma oportunidade bastante legal. Nos slides era isso que eu queria falar, mas a gente queria abrir aqui para a gente bater papo, para a gente trocar ideias, fazer perguntas, queria ouvir um pouco de vocês também, aprender com vocês. Duas perguntas. É o Luiz. Prazer. Eu comprei bastante a carta de vocês. Nossa carta de estratégia, você lê? Legal. Você comentou que 2015 e 2016 foi um cenário bem ruim. Uhum. Comparado com o que a gente está passando hoje, é claro que o número de volume de pessoas participando está bem maior. Mas quais foram as principais lições que você aprendeu lá naquela época? A gente pode também utilizar aqui como investidor. Pô, muito legal essa pergunta. Eu já vou te falar duas delas, que está até relacionado com o que ele perguntou. No começo, nesse primeiro boom dos fundos imobiliários, que foi entre 2011 até 2013, a gente viu muitos fundos saindo assim, de gestão passiva, né? Então o que acontece? Eu sou uma incorporadora, eu quero vender essa laje que eu construí, ao invés de eu vender ela para o investidor, eu faço um fundo. E aí faz o fundo e vende. E isso foi um grande aprendizado do mercado, de que não é uma coisa que dá certo, porque tem um conflito ali de interesse, o incorporador normalmente ficava como consultor imobiliário, então era um negócio que tinha realmente renda garantida, então vendia o prédio vago com uma renda garantida. E aí chegou em 2015, essa renda garantida acabou, e não tinha aluguel, porque não teve volume de locação para aquele prédio. Aí o dividendo caiu e as cotas dos fundos caíram muito. Então, assim, teve aprendizados importantes nesse primeiro boom.
E o que a gente trouxe de aprendizado para o segundo boom? A primeira coisa que a gente pensou, quando o mercado estava crescendo demais, a gente pensou assim, legal, é ótimo, vamos crescer junto, mas vamos crescer com um portfólio bom e não vamos se alavancar demais. Porque o mercado, quando está bom, uma hora está ruim de novo. Né? Então, esse foi um aprendizado que a gente teve e que a gente fez aqui nos nossos fundos. Por quê? Quando o mercado está bom, bate aquela emoção dos gestores, todo mundo, pessoa física, não, vou me alavancar e vou comprar mais, e vou fazer uma alavancagem alta, vou pegar dívida para comprar os imóveis. E tem que tomar cuidado, porque agora que o mercado está ruim, vão ter alguns fundos que vão precisar vender imóvel correndo para poder pagar dívida. E vender imóvel correndo normalmente significa vender mal. Né? Vender bem é quando você não precisa vender, recebe uma proposta, legal, vem. Quando você precisa vender porque você está desesperado, tem uma dívida batendo nas suas costas, aí é mais complicado. Então, eu acho que ter essa disciplina de investimento, e é difícil fazer, parece fácil falar, mas é difícil fazer, a gente viu acontecer muito. E ter essa disciplina de, às vezes, ver todo mundo crescendo e você, não, eu vou crescer menos, mas eu vou crescer consistente. E a hora que o mercado piorar, eu vou estar tranquilo, eu vou estar com uma dívida baixa, eu vou estar com imóveis de muita qualidade, que conseguem gerar caixa, não vou sair comprando qualquer coisa porque o mercado está crescendo. Então, assim, eu acho que esse aprendizado a gente tirou muito também desse primeiro boom aí de fundos imobiliários, acho que foi bastante importante. Posso fazer a olhar da diversificação, né? A gente viu essas últimas semanas dando bastante problema em alguns fundos de CRI. Você acha que é um bom momento também para entrar em FOFs que tem um olhar diversificado muito maior? Com certeza, com certeza. Eu acho que os FOFs, a porta de entrada, eu acho, para o investidor começar a olhar fundos imobiliários é com os FOFs. Né? Porque aí você começa a entender a dinâmica, o pagamento de rendimento, como é que funciona, a variação da cota. Você sabe que você está comprando um fundo que tem vários outros fundos ali dentro, então ele já está bastante diversificado. Então, assim, acho que é a primeira porta de entrada, né, do mercado. Ter essa diversificação, principalmente através dos FOFs. Não, foi você. Muitas das vezes, as pessoas que estão entrando agora na renda variável, óbvio, quem você falou. Um dos primeiros aspectos que elas olham é o dividend, certo? Só que eu falo por mim, eu já errei muito olhando bem. Então, eu ia perguntar quais são as principais características, ou os principais indicadores fundamentalistas que o investidor está começando nessa classe de ativos poderia olhar para não cair no risco de... Ótimo. E eu vou até linkar com o que você falou dos fundos de CRI. Por quê? O mercado ele tende a ser muito taxeiro, né? O cara olha um fundo que paga 9% e olha outro que paga 10%, ele fala, pô, um que paga 10%, né? Só que uma coisa precisa ficar em mente. Se tem um fundo que paga 9% e outro que paga 10%, é porque o que paga 10% tem mais risco do que paga 9%. Simples assim, né? É uma relação de risco e retorno, o mercado não entende isso. Então, tomar cuidado com os fundos que têm o dividend yield muito alto. Os fundos de CRI, muitos deles, os fundos high yield, que é o que você comentou, né? Alguns desses fundos high yield faziam operações muito arriscadas dentro do portfólio, aquelas operações de dívida que eu comentei. Por que são arriscadas? Porque, putz, é um loteamento que precisa vender para o cara receber, e vender um loteamento, um negócio de multipropriedade não é um negócio fácil. Então, assim, é muito importante olhar o que está por trás daquele dividend yield. Quais são os imóveis que estão por trás? Quantos anos esse fundo existe? Assim, importante olhar numa perspectiva longa, de 10, pelo menos mais que 5 anos. Você entender se esse fundo já deu problema lá atrás. Por quê? Nesse último boom, saiu muita gente fazendo fundo imobiliário. Enfim, tem essa tentação, né, de entregar uma rentabilidade alta para o investidor. Só que para entregar uma rentabilidade alta para o investidor, você está tomando risco. Não dá para se enganar. E acho que foi um pouco isso que aconteceu, e acho que é um pouco essa lição que a gente tem que aprender desse momento de mercado. De que se tem um fundo pagando bastante, é porque tem um risco compatível. Não vou nem dizer que é bom, ou vou dizer que é ruim, é que existe um risco compatível com aquele dividend yield. Então, assim, tomar cuidado em coisas que estão pagando muito e achar que aquilo é excelente. Mas está pagando algum ano, assim, então tá ótimo. Não. Olha uma perspectiva lá atrás, cria um filtro de olhar fundos que existem há pelo menos X tempo, abre o relatório do fundo, dá uma olhada nas operações,
que esse fundo tem, seja um fundo de CRI. Vê se não tem operações de desenvolvimento, vê se não tem operações de multipropriedade, vê se não tem operações de loteamento. Todas essas operações que eu falei são operações arriscadas, são operações que no momento que a gente está agora, o CDI foi de 2 para 13, muita gente não vai conseguir pagar. E normal, acontece mesmo. Faz parte do mercado isso. Só que você como investidor, se você está querendo ganhar mais, você tem que saber que você está correndo um risco a mais. Né? Então acho que isso é relevante, tá? Olhar o que está por trás daquele yield. Quais são os papéis, qual que é a gestora, qual que é o histórico, quanto tempo existe. Acho que isso é o primordial, assim, para começar a investir em FIIs. Eu soube que no divisor houve uma reestruturação dos fundos imobiliários antes depois. Uma reestruturação Uma forma organizada. Eu acho que foi em 2018. que teve, acho que foi uma coisa, não foi 16, que teve uma mudança na instrução da CVM. A gente tinha uma instrução da CVM antiga, mudou um pouco. O que mais mudou nessa última instrução foi em relação à governança. Então a governança ficou um pouco diferente em termos de aprovação, mas não mudou a essência do produto que foi mostrado aqui. Inclusive, até mesmo essa instrução que mudou, já tá sendo falado de reformular essa instrução. Talvez isso saia alguma coisa esse ano ou ano que vem. Porque o mercado às vezes precisa disso. Né? O mercado antes tinha 10 mil investidores, era uma coisa. Hoje tem 2 milhões, é outra coisa. É outra governança, é outra dinâmica, é outra informação que os gestores precisam passar para os investidores. Assim, o mercado mudou mesmo e acho que o regulador tem esse papel de entender quando o mercado muda e propor essas mudanças na legislação. Eu perguntei isso porque eu já vi muitos investidor que é grande, eles acabam não usando por FIIs, mas é por conta da baixa liquidez que é para eles comparado com as ações. Aí eu também queria saber qual que você acha? O que você acha que falta para os FIIs para a gente começar a se tornar algo mais como os REITs, né, nos Estados Unidos? De legislação que você acha que teria que mudar? Legal. Eu acho que isso vai em linha com aquilo que a gente falou da consolidação dos fundos passivos. Né? Então, nos REITs, a gente tem 100 REITs e $1 trilhão de patrimônio de dólar. Aqui a gente tem 200 bi para 400 fundos. Então, assim, a gente tem muito fundo pequeno. Isso faz com que a liquidez seja baixa. Eu acho que o movimento natural é esses fundos pequenos irem se consolidando, juntam um no outro para fazerem fundos grandes. Fundos grandes têm liquidez, e liquidez atrai grandes investidores melhoram a precificação, e aí gera um benefício assim, bom para todo mundo. Acho que esse é o próximo passo, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários. A indústria já evoluiu muito, o que eu diria que o próximo passo de evolução é esse. É a gente ter fundos, menos fundos, mas fundos maiores, grandes, com escala, que consigam atrair capital de fora. Então, hoje, boa parte dos investimentos dos FIIs é de capital aqui do Brasil mesmo, né? Então, se os fundos ficarem grandes o suficientes para atrair capital estrangeiro, isso vai ser excelente. Traz uma diversificação legal de passivo. Então, eu acho que é isso. Isso não vai acontecer amanhã, não vai acontecer ano que vem, mas tende a acontecer nos próximos anos, eu acho. É muito novo no Brasil, para fora. Sim, a lei dos fundos imobiliários aqui é da década de 90. Lá nos Estados Unidos, a primeira lei que criou os REITs, né, os fundos imobiliários americanos, é da década de 60. Então a gente está 30 anos atrás dele, no mínimo. Então é isso, né? Eles já têm uma evolução muito maior de legislação, de produto, de gestoras, tudo isso. Obrigado. Eu queria saber, por você, assim, eu queria entender um pouco mais como analisar os fundos e estudar eles para conseguir investir melhor. Queria que você desse alguma dica de um livro, um curso, como que você acha que dá para a gente entender mais? Legal, é uma ótima pergunta. Se você responder ela, mas acho que assim, o principal é você ter algum critério de seleção. Então, vou começar agora. Então, tem 400 fundos, eu não vou conseguir olhar todos. Então, escolhe os maiores. Quais são os maiores? Os que têm mais liquidez, os que têm mais investidores. Legal, já é o primeiro filtro. Segundo filtro, você, de novo, né, entender agora qual que é a estratégia desse fundo. Ele vai comprar laje. Eu quero estar exposto à laje, eu acredito que laje vai ser bom, eu acho que o home office vai tomar as lajes. Não, eu quero estar em shopping, eu quero estar... Aí você escolhe os segmentos que você acha que tem potencial comparado com o retorno que está entregando. Acho que isso aí, estou fazendo uma análise top-down, né? E aí você entra no fundo. E aí quando você entrar no fundo é muito importante você entender quem é a gestora, o que essa gestora
qual que é o histórico dela no mercado, quantos anos existe esse fundo. É importantíssimo entender assim, quais que são os ativos que estão dentro desse fundo. Então, vou dar um exemplo. Se você está olhando um fundo de CRI, é importante você ver se esse fundo de CRI tem mais multipropriedade, é importante você ver se tem mais loteamento, é importante você ver se tem mais operações de desenvolvimento que tem mais risco, ou não, são operações mais simples, são devedores mais com risco de crédito melhor. É importante você olhar a carteira do CRI, entender um pouco a cabeça da gestão. Se for um fundo de tijolo, aonde que estão os imóveis? É o AAA na Faria Lima. Legal. Isso é um produto que tem baixíssima probabilidade de dar errado. Não, mas é um escritório corporativo que fica no interior de São Paulo, em um lugar que não tem uma demanda corporativa, não tem essa dinâmica. Já coloca o pé atrás e já saiba que talvez esse fundo esteja pagando alto porque tem mais risco mesmo. Então, assim, aí você começa a olhar os produtos. Claro, assim, dá para olhar, acompanhar a gente que olha, é super importante. Mas eu também tomaria um certo cuidado. Esse mercado de influenciadores de fundos imobiliários que surgiu, né, nos últimos 3 anos, principalmente assim, tomar cuidado com o conflito de interesse, tomar cuidado com normalmente o que dá mais clique, o que chama mais atenção, é o que é mais alarmista. Isso aqui... Agora todo mundo está fazendo alarde, né? Não, isso aqui é um horror, vai dar um problema. Toma cuidado, tenta buscar as pessoas que são mais ponderadas, que têm opiniões mais, assim, menos alarmistas. Então, eu acho que de todos, eu vou dar o que eu mais gosto é o Arthur. O Arthur é um cara ótimo, professor Arthur, lá do Clube de Filho. Ele é um cara que sabe falar as coisas assim, explicativas, ele não é alarmista, ele tem assim, uma linha de raciocínio bem legal. Eles têm cursos lá também, acho que sem dúvida dá para aprender bastante. Fazer um merchan nosso também. A nossa carta de estratégia é legal, a gente fala bastante sobre estratégias de investimento imobiliário. Então a gente fala um pouco, cada vez a gente fala de uma coisa, tem vezes que a gente fala de escritório, tem vezes que a gente fala de shopping, então sempre tem uma coisa ali que dá para antecipar e aprender. Quanto a parte de garantia, a gente está falando de lajes, tudo, a gente tem a garantia do imóvel e do terreno. E quando a gente fala da parte de CRI, a gente também tem acesso a esses imóveis, mas que seja desenvolvedor. Normalmente esse CRI, ele tem um documento, que é um documento extenso, chato pra caramba, que chama termo de securitização. Nesse termo de securitização, você tem lá descrito quais são as garantias. Normalmente, as gestoras colocam isso nos seus relatórios. Então, se você for ao relatório mensal, normalmente, ou pelo menos deveria estar lá, qual que é a garantia desse CRI. E aí tem uma métrica que é muito usada, que é o LTV, né? O Loan to Value, né? Ou seja, o que é isso? Quanto que a minha dívida representa do valor da garantia. Então, se minha dívida representa 90% do valor da garantia, começa a ficar um negócio arriscado, né? Porque se o imóvel cair um pouco de preço, eu não consigo executar a garantia e ficar com o mesmo valor. Agora, se o loan to value é 50%, já é um negócio mais tranquilo, porque o imóvel precisa cair 50% para você começar a perder dinheiro. Então, esse nível de garantia, essa métrica, né, do loan to value é muito importante. Então, a primeira coisa é olhar nos relatórios, ver se está escrito lá qual que é a garantia, qual que é o loan to value, e isso vai te ajudar a ter um norte para entender se aquele negócio tem muito risco ou pouco risco. Uma lâmina. Deveria ter. Tá? Não é obrigatório, a lâmina é gerencial, cada gestor faz a sua. Tem coisas para melhorar, a gente falou de regulação, tem coisas para melhorar, mas a lâmina é gerencial, cada um faz a sua, mas deveria ter. Tá? Qual que é o loan to value, qual que é a garantia de cada um desses. Mas sempre tem um imóvel. Certo? Um terreno, algo. Acho que grande parte das operações sim, tá? Mas nem sempre a garantia é um imóvel. Às vezes a garantia pode ser um direito, um recebível imobiliário. Pode ser. Que é um recebível imobiliário? Eu vendi um apartamento a prazo, então eu tenho uma a receber a prazo. Pode ser, tá? Não é mais comum, não é o mais comum é que seja um imóvel. Uma das características para poder selecionar indicadores, né? Assim como na ação, claro que tem a parte
fundamentalista, e os números, né? Quais são os principais que você viu assim para poder estar selecionando Legal. No mercado imobiliário, o que mais se usa é o indicador do dividend yield, né? É o quanto que a gente recebe de dividendo e comparar com o valor do imóvel. Esse vai ser o principal indicador. Mas, claro, também é importante você ver qual que é o tamanho do fundo. Então, se o fundo já é grande, já é um fundo de bilhão, ou é um fundo ainda pequeno, porque isso vai se traduzir em mais liquidez ou menos liquidez. Menos liquidez significa que quando você precisa sair, às vezes tem menos gente negociando, então talvez você tenha que vender mais barato. Então, é um risco adicional que você tem que considerar. Um indicador muito importante que eu falei, a alavancagem. Quanto que esse fundo tem de dívida, né? Em relação ao patrimônio. Eu considero saudável que o fundo tenha entre 15% e 20% de dívida. Mas tem fundos no mercado que tem 70%, 80% de dívida. Os mais arriscados, que a hora que ele tiver que pagar essa dívida, talvez ele tenha que vender um imóvel forçado. Então esse é um indicador bastante relevante. Para pegar o nível de alavancagem. O valor patrimonial também, né? Ainda que eu tenha uma certa crítica, né? O valor patrimonial. O valor patrimonial é assim, uma métrica que você pega um laudo de avaliação, só que esse laudo de avaliação foi feito por um avaliador terceiro, e ele foi feito com base em premissas para trás, né? Com base no que aconteceu nos últimos anos. Nem sempre o laudo de avaliação reflete o que é mesmo, tá? Mas ele te ajuda a ter uma ideia de valor, do quanto que deveria ter de valor. O valor patrimonial não é valor na risca, o fundo, se eu comprei o fundo por 60 e o valor patrimonial é 90, então o fundo deveria valer 90. Não é assim, tá? O valor patrimonial ele é uma referência de valor, não necessariamente é o que tem que ser. O que vale mesmo é o que o mercado diz que vale.